Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está começando mais uma edição do programa Câmara Mulher. Quando nascemos, herdamos não apenas o patrimônio genético, mas também sistemas de crenças e de comportamento e até de vínculos inconscientes com o sistema familiar. E aí entra então a constelação familiar, que é o tema do nosso programa de hoje, o assunto que vamos tratar aqui no Câmara Mulher. Por isso, a minha convidada é a doutora em Linguística e terapeuta sistêmica Daniela Cardoso. Boa noite, Dani. Bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, muito obrigada pelo convite e por estar aqui com vocês. Nós agradecemos. E eu começo te perguntando, Dani, para você contar um pouquinho quem é a Daniela, como que você começou nesse mundo da constelação familiar. Conta um pouquinho para nós da tua história. Essa é uma pergunta chave, né? Bom, o meu trabalho com a constelação, ele veio, antes de tudo, ele na verdade não começou como um trabalho, Cláudia. Ele começou como um tratamento, ou como uma busca de compreender um pouco mais questões que aconteciam na minha existência, no meu plano de vida, e que não eram condizentes, digamos assim, com a realidade. Então, quando a gente olha para a realidade e alguma coisa se repete, ou uma tristeza, ou uma dor, né? E que não tem base concreta, parece que não se explica, então foi essa a minha busca. Então eu iniciei esse contato e para tratamento, e fui fazendo e não estava programado para que esta formação terminasse, digamos assim, em uma formação para que eu conduzisse. Ele é um tipo de trabalho em que a gente é praticamente capturado para fazer. Então, eu não acredito, muitas pessoas fazem formação para trabalhar com constelação, não foi o meu caso. O meu caso foram vários anos fazendo o trabalho, participando, contribuindo, e aí no final eu acabei então fazendo o fechamento para trabalhar com isso. Foram 2 anos e meio sem parar de curso, e mais algumas formações depois extra, né, por fora desses 2 anos e meio. Que legal, e essa história aí já fazem, que você comentava antes comigo, uns 10 anos, 10, 12 anos. Mais ou menos uns 10, 12 anos que eu tenho esse contato, que eu iniciei esse tratamento, que eu iniciei coletando informações da minha própria vida e fazendo, e aí no final, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, é que eu fiz a formação completa, então, um fechamento para começar a trabalhar com isso. Dani, a gente pensar em falar em constelação familiar 10 anos atrás era um assunto totalmente novo, uma surpresa, assim. E bem diferente do que é hoje também, né? Bastante diferente. Quando a gente iniciou a constelação familiar, ela estava muito sem explicação ainda, sabe? Então era aquela coisa que perguntava: o que é constelação? Ah, tem que ir lá para ver. Tem que sentir para poder saber o que é. Hoje já não é mais assim. Hoje a gente já tem obras escritas, já tem relatos, já tem pesquisa científica, né? Então traz muitos elementos que lá naquele começo a gente estava ainda desvelando. E não se sabia exatamente com o que estava tendo contato. Talvez o criador tivesse, né? Mas quem estava praticando, principalmente no Brasil, era mais aberto, assim, nesse quesito. Então a gente estava desvelando realmente a questão e tentando entender, né? Elas eram constelações mais longas. Hoje a gente pode fazer uma constelação em 15 minutos. Lá naquele tempo a gente tinha constelação de 1h30, né? Então era feita assim de modo bastante diferente ainda. Bom, então, Dani, conta pra gente, né, o que é a constelação familiar, quem está ligando a TV agora ou nos acompanhando pelas redes sociais e se perguntando, né, do que elas estão falando. Já tem bastante informação circulando, né? Então agora ela já está mais questionada, digamos assim. Mas a minha definição para a constelação familiar é assim, Cláudia. Ela existe uma parte filosófica e uma parte de técnica, método de trabalho. Então, digamos que Bert Hellinger, que é a base criadora de tudo isso, ele investigou comportamento de vida em tribos, principalmente, e que funcionavam de um modo menos problemático. Porque se a gente for olhar para a vida humana, é relações, né? É através das relações que a gente se constrói. Então, se o teu relacionamento está bom, se o teu relacionamento familiar está bom, se o teu relacionamento da empresa está bom, a tua vida flui. E quando começam os perrengues de relacionamentos, é que vamos ter os desafios de vida. Então ele começou a observar isso
e trazer para definir leis que estivessem atuando e sendo respeitadas ou não, que quando elas são respeitadas, a vida flui de modo mais leve, de modo mais harmonioso, mais próspero e mais saudável. Então, essa observação dele fez com que se criasse essas leis, que é a parte filosófica, que é o que eu chamo da parte educativa da constelação. Para mim, a mais importante, a fundamental, porque você passa a cuidar do teu próprio comportamento. E a parte da técnica, então, inicialmente, ela era só com representantes físicos, tá? Então, era mais ou menos, a gente pode comparar ao psicodrama, a uma visualização de teatro, né? Então, é feito como se os representantes estivessem captando, como não? Eles captam, na verdade, informações do inconsciente e se comportam ou sentem fisicamente as sensações daquilo que o teu consciente não sabe ainda que está atuando na vida. Então, vamos imaginar um relacionamento que não vai bem, ele tem forças atuando no inconsciente dos dois, do casal, e os representantes captam essa informação e tornam isso visível. Esse é o esquema do método. Tornar visível aquilo que está atuando de modo invisível. Através do quê? De sensações. Não de raciocínio nem de razão. Né? Então, essa é a divisão que eu faço da constelação familiar, quanto método terapêutico e enquanto filosofia de vida. Dani, para quem é interessante, né, constelar, você até comentou, quem está com a vida bem, com tudo em dia, bom, que bom, está bom, vida que segue, né? Exatamente. Mas para quem, então, quem é o público-alvo, digamos assim? Público-alvo, Cláudia, eu diria que é assim, é aquela moça linda, simpática, que tem um bom trabalho, que está bem estruturada, gosta de estudar, mas que chega na hora de um relacionamento, atrai relacionamentos abusivos, ou então acaba sempre com uma grande traição, uma decepção, uma dor profunda. Para aquele rapaz que se dedica aos estudos, por exemplo, e que não consegue ganhar dinheiro na sua profissão, né? Se dedica sempre, faz tudo certo, digamos, dentro do que seria lucrativo, mas não ganha dinheiro, abre uma empresa, acaba falindo, abre outro negócio, entra em falência, entra num emprego, é demitido, para questões assim que vão falhando em algum ponto. Geralmente, quem procura a constelação não tem a vida no caos completo ainda. Então, das 3 grandes áreas, que são relacionamento, dinheiro, que todo mundo gosta, né, e saúde, uma delas está comprometida. Então, essa eu digo que é um tema para ser trazido. Vai mostrar o que é que está atuando ali. Ou então, pessoas que sentem-se meio que amarrado pelo destino, como se situações se repetissem na vida, que ela não entende de onde vem aquela repetição. Ah, mas eu tô sempre assim, sempre que eu vou melhorar um pouquinho de finanças, eu tenho um gasto com saúde enorme, por exemplo. Ou sempre que eu ganho um pouco mais, ganhei uma promoção, meu carro vai estragar. Quem está vivendo esse tipo de sobe e desce, e que não consegue entrar numa linha de crescimento em alguma área, é indicado, então, para quem, por exemplo, tem um ódio mortal da mãe que não se justifica, para quem a mãe implica com a pessoa também não se justifica. Questões de relacionamento que a gente não encontra saída. Dessas questões, a constelação, sim, ajuda e contribui. Quando é que não deve constelar? Quando não deve constelar é assim, eu quero saber sobre a minha família. Ai, nossa, eu tenho uma curiosidade enorme sobre o meu passado, lá do meu avô, do meu tataravô. Eu não indico, porque se a tua vida já estiver bem, é porque você não se vinculou a nenhum destino pesado ou alguma história. Não se vinculou pelo emocional e nem pelo inconsciente. Então, você já ganhou um baita presente para andar na vida, né? E se você vai catar informações, de repente o teu coraçãozinho mole vai se comover com alguma coisa que você não sabia. E vai se grudar lá naquele destino e vai perder alguma coisa. Então, por curiosidade, eu não aconselho. Né? Sempre falo. Se você tem uma questão prática da tua vida que não tá boa, então sim, a gente pode olhar para isso. Mas se tá tudo tranquilo, deixa como tá e segue tua vida.
E que nem tu falou, Dani, são alguns pilares, né? São três, o relacionamento, o dinheiro e a saúde. Um deles não estando bem, a gente sabe, a vida realmente não anda pra frente. É como um tripé, né, de uma mesa que fica capenga. Exatamente. E até porque um deles vai sempre influenciar em todos os outros, né? Ninguém trabalha bem estando muito mal no relacionamento. Ou ninguém acaba dando problema, por exemplo, o principal problema no relacionamento é distanciamento pelos excessos de trabalho, por exemplo, ou então falta de dinheiro, né? E são questões que vão se misturando. É claro que a gente não vai estabelecer um caos completo sem dar atenção. Então, você procurou já porque começou alguma coisa a apertar na vida, digamos assim. Então, não chega a estar total, mas também pega casos com total. Dani, a gente pode constelar de maneira preventiva, por exemplo, eu vou tomar uma decisão importante, um emprego, constelar isso antes de acontecer, digamos assim? A gente faz um tipo de constelação nesse caso que é de, digamos assim, de escolha, de decisão. Ela tem um tipo específico que se faz para ver como você fica com essa decisão. Se essa decisão está enquadrada, digamos assim, no teu perfil, no teu destino, ou até o que você precisa transformar na tua postura para que esse teu desejo se aproxime mais, né? Então a gente fala que a gente tem dois olhares, digamos. Quando você quer uma coisa para frente, o que é a melhor coisa, e quando você se sente amarrado em alguma coisa do passado. São os dois motivos que vão te levar a olhar para uma constelação. O que ela vai mostrar? É importante dizer que ela não faz previsão. Ela vai te mostrar como você fica e o que você precisa fazer. E é engraçado, Cláudia, porque assim, às vezes a mesma coisa, por exemplo, vou pegar uma questão prática para ficar mais claro, né? A pessoa vai se mudar de cidade por causa do seu companheiro, do seu marido, do seu esposo. Então ela vai fazer uma mudança e ela tá focada no amor dele, no amor que ela tem por ele. Então eu vou fazer por ele. Isso torna, por exemplo, pesado para o outro. Porque se um abre mão de coisas importantes só por ele, o outro fica com um certo peso. Responsabilidade. Então, só mudando a postura de fazer, às vezes, não, eu vou fazer porque quero estar com essa pessoa, mas também por mim, e lá nesse lugar eu também posso crescer, eu mudo a postura do meu coração. Só isso, às vezes, altera bastante na relação. Então, é isso que a constelação vai te indicar. Qual é a mudança de postura que pode melhorar a tua decisão. Quando o problema ou essa decisão envolve duas pessoas, por exemplo, um casal, uma pessoa só constelando resolve ou tem que ser as duas? Não. Na verdade, tudo que o outro tem está sempre aqui com nós, né? Então, sempre na constelação olhamos para o cliente. Aquele cliente, qual é o papel que ele tem. Então, não tem como eu olhar para aquele que não veio para constelar. E se o cônjuge vier, por exemplo, num outro momento, ele vai ser visto como cliente. Então, vai ser visto o lado dele. Altera a relação. Então, muitas vezes, se eu me coloco numa postura diante do outro, o outro muda o comportamento pela minha postura. É isso que acontece. Então, eu vou, pelo cliente, causar mudança no outro. Mas é sempre pela postura do cliente. Eu não mudo a postura do outro. Tanto é que numa constelação empresarial, por exemplo, eu preciso do dono da empresa, né? O vice-dono, como a gente diz, não nos tem muita utilidade, porque a capacidade de decisão é de quem está na cabeça da empresa, né? Então é esse que precisa constelar se está olhando para a empresa. Os demais vão resolver problemas de relacionamento entre eles, mas não a empresa, porque a empresa está na mão de um, né? Então precisa ser sempre aquele que tenha maior poder de decisão. No relacionamento, tanto faz. Sim, é equilíbrio. É que nem você comentou, a gente falou de um casal, mas pode ser pai e filha, mãe e filho, né? Sim. Independente. No caso de mãe e filho, ele tem um detalhe. As mães ganham um presente. Elas podem alterar muito mais o comportamento dos filhos do que qualquer outra situação. A gente não constela ninguém para ninguém. Tipo, a Cláudia vai querer constelar o esposo. Não pode. Ela só pode fazer para ela. A mãe ganha uma autorização. Quando, por exemplo, tem um filho com questões de vícios, questões que não vai para frente, depressão profunda, por exemplo, eu já peguei casos.
Em geral, quando os filhos não vão bem, há algo para ser resolvido nos pais. Então, esse critério coloca a mãe em condições de fazer pelo filho. Ela não altera o comportamento do filho, mas ela alterando o coração dela, ela atinge o comportamento dos filhos, porque eles provavelmente estão fazendo justamente para fazer essa chamada de atenção, digamos assim. Então, a única pessoa que ganha um brindezinho para fazer por alguém são as mães. Que legal. Os pais, em segundo caso. Mas que legal. Tem idade, Dani, para constelar? Crianças a partir de que idade? Tem alguma coisa nesse sentido? Crianças, olha só, constelação é presença de imagem interna, tá? Então sempre vai ser trabalhado com a imagem interna. Se pararmos para pensar, qualquer criança tem imagem interna. A diferença é no profissional, se ele consegue chegar até a imagem dessa criança. Então, um constelador pode trabalhar com desenhos, pode trabalhar com brinquedos. A criança vai manifestar determinada imagem, né? Então pode fazer tranquilamente. Eu não trabalho com crianças muito pequenas. A partir dos 10, 12 anos, eu já consigo trabalhar. Observo já em crianças pequenas algumas questões, mas nunca trabalhei especificamente com elas. Por que isso? Esse critério que eu acabei de te falar. Geralmente, quando a criança estiver manifestando qualquer sintoma, está nos pais. O desequilíbrio está ou no casal, ou na relação da mãe com a avó, ou na relação do pai com o avô, com a avó. Então, ali a gente consegue pegar, digamos que pelo casal adulto, pelos pais, o que é que a criança está manifestando. Porque ela não tem manifestação de problemas. Se você imaginar uma criança, não tem problema. Sim. Né? Ela está manifestando um problema que é dos pais. Perfeito. Então, a gente vai pelo caminho contrário. Que legal. Dani, nós vamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida já retornamos com mais informações sobre a constelação familiar. Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade e, para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates. Você que acompanha a TV Câmara pelo canal 16 ou pelas redes sociais, estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre a constelação familiar. Por isso está aqui comigo a doutora em Linguística e terapeuta sistêmica, Daniela Cardoso. Dani, então respondemos algumas dúvidas, né, no primeiro bloco sobre a constelação familiar, mas tem uma pergunta. O nosso programa é voltado bastante para o público feminino, a gente traz mulheres importantes. As mulheres são quem procura mais? É o público que mais busca constelação familiar? Com certeza, com certeza. E tem uma característica da constelação, que assim, as mulheres procuram mais, mas elas levam mais tempo para fazer. O perfil masculino é de pegou uma informação e ele já se manda para a vida fazendo, correndo. Mais prático. E também porque eles se consideram os responsáveis, né? Então, precisam produzir mais e tal. E as mulheres são mais atentas a uma coisa, outra coisa, são mais de querer alterar comportamentos, por exemplo, o que leva muitas a procurar, eu quero fazer a constelação porque o meu relacionamento tem isso, mas é culpa do outro. Então, a gente acaba tendo que trabalhar, mostrar que, às vezes, é a postura feminina mesmo, que está ocupando um espaço trocado, e a situação da sociedade, digamos assim, em geral. Eu ia falar que era do Brasil, mas acho que não é. A situação em geral tem colocado as mulheres meio perdido, assim, não sabem muito bem o seu lugar, no sentido de confundir o empoderamento com algo autoritário, com algo de que não precisa de ajuda, com algo de que não precisa do apoio do masculino. E a constelação vai defender não machistamente, mas que há um papel feminino e há também um papel masculino. E que toda vez que um ou outro sai do papel,
Quando a mulher sai do papel feminino, ela faz com que o homem também não ocupe o papel masculino. E ocupar um papel que não é o feminino causa cansaço, inclusive físico, dores pelo corpo, dor de cabeça, irritabilidade. Então, sim, as mulheres são quem procura mais pelo atendimento. Mas, em geral, elas vêm querendo mudar o marido. Que interessante, né? A gente vê só muda o endereço, então. Eu acho que sim. Dani, a constelação pode ser feita individualmente ou em grupo. Qual que é a diferença? A diferença é a preferência do cliente. O individual, a gente vai tirar um tempo maior para que a pessoa consiga expor a sua questão. Então, ela quer uma, digamos assim, um limite de conversa com a pessoa. Uma pessoa está te ouvindo, né? Você não está se expondo, digamos assim. Muitas pessoas pensam que há uma exposição grande num grupo de constelação. No caso da forma como eu trabalho, não, porque eu só trago a questão específica que ela quer transformar. E aí o restante de informações não tem história para contar, não tem narrativa do que acontece lá em casa, não precisa de nada disso. Porque a constelação, ela está na informação inconsciente já, né? Então, muitas vezes, nem eu, que sou a consteladora, assim, preciso de tantas informações. Na verdade, eu não preciso. A pessoa no individual vai falar para que a gente faça essa parte educacional que eu te falei antes, né? Da filosofia. Então, eu explico um pouco, trago informações que ela pode aplicar depois sozinha. Então, é essa a preferência. Porque no grupo, os representantes, então, dos personagens, digamos assim, das relações em que o cliente está envolvido, são de pessoas, né? Então, você consegue, você como cliente, visualizar o olhar da tua mãe, visualizar como é que o marido está se sentindo nessa relação. E na constelação individual, quem faz esse papel sou eu, é o constelador que vai acessar essas informações e vai transmitindo, então, para o cliente esse tipo de postura, o que está causando ou não, né? Através do quê? Eu trabalho, por exemplo, além desse trabalho com constelação, eu faço hipnose. Então, eu faço também, durante o processo, uma condução hipnótica para que a pessoa própria acesse a informação. Então, a diferença é a preferência do cliente e como ele se sente melhor naquele momento. O grupo tem exercícios sistêmicos. Então, como o grupo que a gente faz demora mais tempo, tu acessa muito mais informações numa participação assim. Até porque é aquela história que a gente comentava antes no intervalo, né? Você vai falando de um caso, você vai pegando carona. Opa, lá em casa também é assim. Opa, eu já vi isso. E aí vai pegando carona com as outras pessoas que estão constelando. Então, claro que é rico. É bem rico. Mas se tiver num momento mais intimista, a individual é indicada dali. E que tem presencial e online também. Agora tá nesse campo, abre de todos os modos. Num grupo de 10 pessoas, por exemplo, todas as 10 vão constelar e todas vão participar da constelação de quem está constelando, é isso? Num grupo, por exemplo, o grupo que eu conduzo sempre, ele tem abertura para exercícios sistêmicos. O que é exercício sistêmico? Uma mini constelação, onde eu não pego o teu tema principal, mas eu vou, por exemplo, sugerir que você olhe para as suas relações de trabalho. Então, eu vou criar representantes para o sistema, para a relação de trabalho, e você vai ter essa oportunidade de ver, não era nada disso que eu estava pensando, eu estava pensando que estava ruim, mas não é assim, ou realmente se confirmou da forma como eu estava vendo. Então, vai fazendo exercícios por área, sintoma físico, doença, essas coisas assim. E durante esses exercícios também algumas constelações. Não quer dizer, nesse formato de grupo que eu faço, não quer dizer que todos irão constelar. Só quem pedir ou precisar realmente tiver um tema específico. Então, quem for constelar participa das demais como representante, né? E o que acontece depois da constelação, Dani? A pessoa sai com recomendações, tem um acompanhamento pós, como é que é? Tem uma recomendação fatídica e que nem sempre é amada por algum cliente, né? Que é fechar a boca. A constelação não é para ser falada depois, essa é a principal indicação. Porque quando a gente entra num campo para constelar, nesse campo energético, chamamos assim para não entrar em especificações, né? Esse campo, ele está mexendo com o teu coração, com a tua alma, com a tua percepção sensorial, emocional. E saindo deste campo, nós voltamos a ser a Cláudia Tainá, que pensa,
e aí começa a reelaborar as coisas vistas ali. Muitas vezes, quando a gente faz, por exemplo, um exercício e coloca a cabeça, o raciocínio, ele nos atrapalha bastante. Então, quando a gente volta no assunto, conta, repete, a gente começa a fazer assim, mas será? Será que fez mesmo sentido? Será que é assim? Será que não é? Começa a atuar com o raciocínio. Isso prejudica o andamento. Então, a principal indicação é fechar a boca. Manter a postura no coração, porque assim, é um atendimento que depende de você comprar a postura. Se você sair na porta do consultório e voltar à tua postura anterior, ela não vai ter servido para nada. Então, a gente não tem esse campo de atuação de mágica, que muita gente pensa que não é. Depende tudo para onde vai o teu coração e aonde tu conduz depois aquilo que você observou ali dentro daquele trabalho. Então, essas são as duas indicações. E não contar, não bisbilhotar, não ficar falando. De quanto em quanto tempo a pessoa pode fazer uma constelação, pode fazer mais de uma vez? Pode fazer mais de uma vez, sempre que ela tiver um problema ou um desafio novo. O que acontece? Se você for levar o mesmo desafio 1, 2, 3 vezes, quer dizer que você está tentando negociar. Você não gostou da resposta, e aí você não fez, o coraçãozinho voltou para o ponto inicial, e você quer ir lá para ver assim, quem sabe agora com outro constelador eu vou conseguir o que eu mais aproximado do que eu quero fazer. Então, quando você começa a fazer essa negociação, a vida vai te tirar um pouco mais, e tirar um pouco mais, e tirar um pouco mais. Então, é sempre quando tem um tema novo. Quando você já deu conta daquele tema anterior. Caso você não dê conta, pode-se olhar o que foi que você... qual caminho você pegou que não deu certo. Mas o máximo que eu faço é a segunda. O tempo depende do que cabe no teu coração. Não é o constelador que determina o tempo. Porque às vezes a informação é grande. Como são questões, por exemplo, de vínculo de destino, pode acessar informações da família importantes, dolorosas, né, que talvez você nunca imaginou que ia se deparar, e o coração precisa um tempo para apaziguar isso, digamos assim, né? Então é o próprio cliente que determina se ele precisa ou não uma nova informação, se ele está preparado ou não para uma nova informação. E ela tem o tempo de atuação até de 3 anos. Legal. Falando em informação, Dani, a pessoa não precisa saber o histórico da sua família toda, dos seus pais, dos seus avós, para ir participar de uma constelação para resolver um problema familiar, por exemplo? Não, em hipótese nenhuma. É até bom que ela não tenha acesso a isso. O que ela vai saber é lembrar de um comentário geral, de uma questão. Aí a pessoa pergunta assim, mas como é que fez sentido a informação sobre o passado, né? O sentido está realmente no que a pessoa sente no momento. Quando é falado a informação que cabe nessa história de vida, nesse destino, ela é tocada no coração, então ela se emociona, ela sente alívio, ela sente pelas sensações do corpo que faz sentido, né? Aquela informação. Então pode estar envolvido uma questão de alguém, da família, que a gente nem conhece muitas vezes. Boa pergunta essa, porque as pessoas imaginam que é individualidade e autonomia. E a constelação vem dizer o contrário. Na verdade, existem informações que estão no teu inconsciente, estão no teu comportamento. Vamos imaginar que sejam como crenças biológicas que passaram por um sistema biológico. Às vezes a pessoa tem muito medo de passar fome, por exemplo, e tem uma vida muito boa. Então, esse medo vem da onde? Pode vir de 3 gerações. A gente falou isso na abertura do nosso programa, né? Não vem só a carga genética, Não. né? Vem esse mundo de comportamentos, né? De medos. Então, muitas pessoas procuram por uma fobia, por exemplo. Eu tenho fobia disso. Eu não posso entrar em lugar fechado. Quando você vai ver, esse medo é lá da 3ª, 4ª geração, em que algo aconteceu realmente. Então, ele perpassa, essa informação vem, e é sempre pelo biológico. Isso é importante. Não, a família de criação não vai passar isso. Vai sempre vir pelo sangue, como se diz, que é o vínculo, né? A constelação, Dani, tem alguma relação com alguma religião? As pessoas podem se perguntar isso, né? Qualquer pessoa de qualquer crença pode participar? Pode. É exatamente ao contrário. Bert Hellinger criou algo que não se vincula a nenhuma religião para poder esclarecer muito da construção do psiquismo.
né, da própria constituição do ser humano. Então a gente diz assim que a constelação ela quer que você conheça a ti mesmo, mas não através só de ti, através de todas as informações que vêm do campo histórico, do campo até mitológico, né, do campo de informações de ancestralidade realmente. Mas não é uma ancestralidade que precisa de informações como vida passada, sei lá, contato entre vivos e mortos. Ela não traz isso, ela só traz a informação. Então ela não tem vínculo com nenhuma religião, embora muitas religiões tenham pego informações da constelação e passem a aplicar, o que eu não julgo que esteja errado. Porque vamos imaginar assim, que a constelação é uma lei um pouquinho acima das religiões. Então cada um pode aplicar também, não tem problema. Dani, estamos encerrando o nosso programa, mas antes eu queria então que tu deixasse uma mensagem, né? De certa forma um convite para quem nos acompanhou hoje e pensa, a constelação é ou não é para mim. Então, que reflexão as pessoas podem fazer em casa, né, sobre a constelação familiar? Sobre a constelação familiar é assim, Cláudia, ela vai trabalhar todos os aspectos que tornam as tuas relações mais leves e que te conduzem para o real destino que tu pode ter. O que é o destino? Sempre é bom, para começar que sempre é bom. Então, também te conduz para você realizar os teus sonhos, realizar os teus objetivos, conquistar liberdade, principalmente liberdade, porque você não está amarrado mais ao que o mundo vai dizer, ao que o mundo quer, ao que é a tua essência se manifestando, né? Então, todas as questões de relacionamento podem ser abordadas em todas as áreas, sobretudo se você está sentindo que a vida está pesada por algum motivo, seja na saúde, no dinheiro ou no relacionamento. Então, sim, um grupo de constelação pode trazer um conhecimento que você aplica e principalmente porque ele vai tornar os teus filhos mais livres, para que eles acessem uma vida mais leve. Que legal, Dani. Muito obrigada pelas tuas informações, né? A gente sabe que um programa é pouco para falar, né, da constelação familiar, mas muito obrigada pelas tuas informações, pela tua disponibilidade em compartilhar teu conhecimento com nós. Eu é que agradeço esse bate-papo agradabilíssimo aqui. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou nessa edição do programa Câmara Mulher, hoje com a terapeuta Daniela Cardoso. Uma boa noite, uma boa semana e até a nossa próxima edição.